Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, segunda-feira, até a 13h. Você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão e o nosso convite para você também interagir, participar pelo WhatsApp 973350038, 973350038, para fazer perguntas aos nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana com saúde, com empenho, com muita dedicação e vamos colocar aqui em campo os nossos convidados de hoje para um debate, para uma análise sobre a educação no nosso país, começando aqui com o deputado estadual aqui em São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado Gianazzi, que é professor e diretor de escola. Tudo bem, deputado Gianazzi? Bem-vindo, boa tarde. Bem, muito obrigado, Mauro, pelo convite. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês hoje aqui no Gente que Fala. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Também a Tatiana Mendes, ela é pedagoga, coordenadora de tecnologias educacionais da Escola Lourenço Castanho. Tudo bem, Tatiana? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigada, Mauro, pelo convite e espero que nós tenhamos uma riquíssima discussão aqui. Obrigado pela presença, Tatiana. Agora também o Fabrício Garcia, empresário, professor, palestrante, sócio fundador e CEO da plataforma Questione. Ele está em João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes, Mauro. Um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. E o Danilo Ionechig, cofundador e CEO da Layers Education. Tudo bem, Danilo? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mauro. Obrigado a todo mundo que está aí nos acompanhando. Um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Vamos lá, discutir o que é bom, educação. Exatamente. Vamos lá, 12h02, nosso primeiro assunto dessa segunda-feira, o primeiro assunto da semana, é o Censo Escolar da Educação Básica 2022, que foi divulgado no dia 8 pelo MEC e que mostrou um aumento de 10,6% no número de matrículas de educação básica na rede privada de 2021 para 2022. Na rede pública, os números não tiveram muita variação. A soma de ambos indica uma boa recuperação no total de matrículas, mas a evasão escolar ainda preocupa e muito. O censo revelou que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de idade estão fora da escola no país. Deputado Gianazzi, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Primeiramente, o que chama atenção é o fato desse censo se referir a 2022 e que traz essa comparação das matrículas de 2021 para 2022, ou seja, é um desenho atrasado. A gente não tem exatamente o desenho do momento. Isso não traz uma complicação para a gente atacar determinados problemas educacionais, uma vez que a gente sempre precisa ter um mapeamento o mais preciso possível, conhecer o inimigo o mais precisamente possível para poder atacá-lo exatamente. Qual que é a sua avaliação? Olha, Mauro, a marca da educação brasileira sempre foi a marca da exclusão e da evasão escolar. Há anos que o Brasil vive essa chaga, essa mazela, e o Brasil não consegue. Ele avançou, logicamente, nos últimos anos, mas falta muito ainda. É um escândalo você ter mais de 1 milhão de crianças e adolescentes fora da educação básica. É escandaloso, que é um dos países mais ricos do mundo, que é o Brasil, o país mais rico da América Latina, ainda tenha mais de 1 milhão de crianças fora da sala de aula, sobretudo na rede pública. Esse é o dado escandaloso que o Brasil não conseguiu resolver ainda, apesar de ter um Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, com metas estabelecidas, com diretrizes estabelecidas para colocar todas as crianças e adolescentes e jovens e adultos na educação básica, mas nós não conseguimos superar isso e nós continuamos patinando. Isso é grave, né? Logicamente que a situação piorou nos últimos anos, com os últimos governos que não investiram em educação, que reduziram
o orçamento da educação. Então, esse é o dado que me chama a atenção, que a gente continua patinando e continua negando o acesso e a permanência das nossas crianças e adolescentes na educação básica, na rede pública de ensino. Sim, agora sobre esse desafio, né, da necessidade de conhecer exatamente os números para exatamente correr atrás da necessidade, deputado. Não, nós temos que conhecer, né? As pesquisas são feitas, eu acho que esse é um número mesmo, eu acho que talvez nós tenhamos até mais crianças e adolescentes fora da sala de aula, porque nós tivemos essa crise da pandemia, nós estamos vivendo uma crise econômica, com 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Então, há uma grande evasão escolar, de fato. Talvez os números sejam maiores ainda. Agora, nós tivemos dificuldades no censo, né? O IBGE teve dificuldades de fazer pesquisas, mas eu acredito, como professor, diretor de escola, como alguém que circula na rede pública de ensino, eu converso muito com diretores, supervisores de ensino, com secretários municipais de educação, aí como deputado estadual, né? E a situação realmente é grave. Tem muita gente que não procurou as escolas, porque tem a questão da sobrevivência, crianças trabalhando, adolescentes trabalhando e não fazendo as suas matrículas. Pois é, Tatiana, mais do que os números, a gente precisa entender as razões, né, dessa quantidade, 1 milhão de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade fora das escolas. Elas estariam trabalhando, os pais não estão interessados em manter essas crianças matriculadas, as crianças não estão indo muito bem na escola a ponto de não quererem ir mais, e aí a razão da evasão. Quais seriam as causas? Primeiramente, eu acho que o professor Carlos deu um grande panorama, né? São diversas causas. A gente tem desde os problemas no censo, desde o momento pandêmico em que vivemos, que foi assim um desastre, sobretudo para as escolas públicas. A gente tem a questão de crianças que estão trabalhando, não é difícil a gente poder constatar isso, né? Então, eu sou uma pessoa que eu peço comida, né? Via aplicativo, e é muito comum entregadores na minha casa serem menores de idade. Isso é muito triste, né? Então, se a gente for fazer até um paralelo aqui com escola pública e escola particular, os alunos que voltaram também para a escola pública, eles voltaram motivados, né? Eles voltaram... A escola precisa ser reconstruída de alguma forma, né? Então, para um aluno que teve, da escola pública, que teve seu direito cerceado aí durante a pandemia, a gente precisa promover esse resgate, né? Então, a gente tem plano, a gente tem meta, a gente tem uma rede, então, o que nos falta, né? A gente teve diversas famílias que foram dilaceradas durante esse período tão marcante, né, na nossa história. Então, é uma série de fatores, é uma série de variáveis, e a gente precisa entender isso e unir forças para tentar avançar, né? É muito triste a gente se deparar com esse tipo de resultado, esse tipo de situação, né? Então, na minha visão, são diversos fatores. Não é um apenas, né? Fabrício, o deputado Gianazzi usou o termo "estamos patinando", né? Qual é a razão dessa patinação? O que a gente vai dar um passo para frente e 2 para trás? Já usei muito esse termo em meus artigos, tá, deputado? Então, realmente, nós estamos patinando. Eu vou trazer alguns números aqui para vocês, porque eu acho que dá um panorama legal do que está acontecendo. Primeiro, a questão do censo, de a gente ter dados do ano anterior, né, e não dados em tempo quase real. Essa demora, né, em consolidar os dados do censo tem muito a ver também com a coleta desses dados, porque a educação básica no Brasil ela é segmentada. O governo federal ele toma mais conta da educação superior, os estados terminam ficando mais com as escolas que atingem o ensino médio e os municípios ficam com o ensino secundário, com o ensino fundamental 1 e 2, ali nos anos iniciais dos estudantes. Claro que há variações, o governo federal tem algumas escolas, o estado também tem algumas escolas do infantil, mas
geralmente você tem essa divisão. Em um país como o nosso, para poder se estruturar um censo desse tipo, é preciso coletar dados de todos os estados e todos os municípios, e essa coleta de dados não é tão simples, porque depende da alimentação dos dados desses municípios, desses funcionários públicos lá na ponta. Então, é um processo meio complicado e por isso demora essa consolidação, e não vejo como isso ser diferente, pelo menos a curto prazo, a não ser que a gente tivesse um sistema unificado, etc. O outro ponto é que a gente está numa virada, já passou dessa virada demográfica. Na década de 1980, o Brasil estava com um crescimento populacional pujante, aí cerca de 2% ao ano. Então, naquela época, o governo, a maior intenção dos governos era aumentar a acessibilidade. Você tinha poucas vagas para muita gente em população crescente. Agora não, agora a gente não tem mais esse problema. Tá? Há indícios aí até de excesso de vagas, inclusive no serviço público. E o grande desafio é a evasão, né? Então, agora a gente não tem mais o problema da falta da vaga. A gente tem a vaga, mas existe uma evasão escolar muito grande nesse sentido. A quantidade de entrantes na escola agora tende a diminuir. Então, essa questão das vagas tende a não voltar, esse problema, né? Então, a tendência é diminuir mesmo o número de vagas por conta da virada demográfica. No entanto, a questão da evasão ela é permeada por outros fatores, né? Você tem hoje também um crescimento do setor privado. Então, você tem uma faixa de escolas populares com mensalidades mais baixas que está conseguindo trazer muitos estudantes que estavam nas escolas públicas. Os serviços vêm caindo muito nas escolas públicas, e isso também tem desestimulado as famílias a se esforçar a manterem os filhos nessas escolas, mas eu creio que o principal fator aí que tem levado à evasão é a desestruturação familiar. Então, se você pegar aí a maior parte das crianças que estão fora da escola ou que evadiram, elas têm algum problema de vulnerabilidade, né, de desestruturação familiar, seja de cunho social, econômico, as duas coisas, e até drogas, e aí você entra com questões de saúde também envolvidas no processo, que tem levado a esse número muito alto de evasão escolar, principalmente nas escolas públicas. Mas eu concordo com a professora, eu acho que é multifatorial realmente, é um problema muito complexo e que não é fácil de resolver assim noite para o dia, precisa ter aí uma melhoria em vários setores da sociedade. Danilo, não é fácil resolver o problema, como destacou, todo mundo destacou, e agora também o Fabrício. Agora, na sua avaliação, a virada de mesa vem como, Danilo? Mauro, eu acho que, sem dúvida, falar desse cenário, ele é complexo, como todos os colegas anteriormente falando, e se mostra muito bem colocado pelo Fabrício o quanto essa desigualdade tende a aumentar, né? Porque junto com esse dado de 1 milhão de alunos fora de escola, a gente tem um crescimento de 10% de alunos nas escolas privadas. Então, novamente, a evasão ela está acontecendo, muito bem colocado pelo Fabrício, N fatores que a escola pública hoje já não entregam mais, e as famílias cada vez mais vêm buscando outras possibilidades. E aí o acesso às escolas mais baratas, como muito bem colocou ali o Fabrício, tem sido um caminho para sanar esse gap. Mas uma parcela ali grande ainda de população, ela sofre, e essa parcela que não conseguiu ainda ir para uma escola com uma estrutura melhor, que não teve condições sociais, financeiras, seja lá qual for, vem sofrendo bastante. Nós, aqui, os três debatentes, somos três pessoas diretamente ligadas, né, à parte de tecnologia, mais o deputado que, diretor de escola, entende muito bem essa questão, o quanto cada vez mais a tecnologia ela vai se tornar necessária para que você possa diminuir a distância e o acesso à informação dessas crianças, dessas pessoas que não estão tendo condições de estar dentro da escola. Então, a tecnologia como meio para diminuir essa defasagem de aprendizagem, essa distância da escola para algumas crianças, ela é de extrema importância e de extrema necessidade.
No entanto, ela vem atrelada a uma conectividade, a um acesso mínimo à rede, entre outros fatores. Então, tem muito caminho a ser percorrido, muita coisa ainda a ser feita para que a gente consiga ir minimizando e diminuindo essa distância, essa defasagem. E nesse caminho a ser percorrido, nessa distância a ser diminuída, claro, tem a questão da valorização do profissional, do corpo docente, seja na sua formação continuada, especialmente na sua remuneração. E esse é o tema aqui para falar com o deputado Carlos Gianazzi, que protocolou uma representação no Ministério Público contra a Confederação Nacional dos Municípios por ter orientado prefeituras a não concederem o reajuste salarial dos professores de escolas públicas anunciado pelo Ministério da Educação. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o aumento do piso deve ter um impacto de 19 bilhões e 400 milhões de reais nos cofres municipais. Deputado, no documento o senhor afirma que a entidade está reduzindo, ou melhor, está induzindo prefeitos ao erro, à falsa interpretação da lei e à prática de crime de prevaricação. O que exatamente o senhor aponta no documento, deputado? Mauro, nós temos uma lei federal, a Lei 11.738, de 2008, foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque desde a sua aprovação, alguns governadores, alguns prefeitos tentam sabotar a lei do piso nacional. Não é de hoje, né? E perderam no Supremo. O Supremo disse, não, essa lei tem que ser cumprida em todo o território nacional pelos estados e municípios, está na lei. E tem ainda, além do valor do piso, que é reajustado anualmente, a própria lei determina isso, não depende do presidente da República de plantão, né? Depende dos cálculos que são feitos, estabelecidos pela própria legislação, é um reajuste. O valor do piso é muito baixo, e o que me chama a atenção é isso, é um valor que não está muito aquém de valorizar de fato o magistério público nacional. Mesmo assim, há uma verdadeira sabotagem, né, de governadores e prefeitos, alegando questões financeiras. Olha, primeiro que a lei é obrigatória, né? Ela não foi revogada, essa lei. Alegam que teve a nova lei do Fundeb, mas a lei do Fundeb não revogou essa lei federal, ao contrário, ela diz que tem que ter um piso nacional salarial. O piso nacional salarial está inscrito, é uma exigência da Constituição Federal, lá do capítulo da educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também do próprio Plano Nacional de Educação, que é a lei federal. Então, é fake news esse negócio que essa Confederação Nacional dos Municípios orientou, né, os prefeitos. É um crime, realmente. Espero que o Ministério Público puna com rigor essa entidade que está induzindo os prefeitos a cometerem um crime de não seguir uma legislação. Olha, o prefeito ele recebe dinheiro do Fundeb, Mauro. O Fundeb repassa os recursos. E a nova lei do Fundeb aumentou ainda mais os recursos para a educação pública, ou seja, até 2026, o governo federal terá que investir 23% no fundo de manutenção. Ou seja, ele investia até 2020, agora ele vai investir 23%, até de uma forma gradativa. Os municípios terão mais recursos. Agora, a lei 11.738, que institui o piso nacional do magistério, diz o seguinte: quando a prefeitura não tem condições orçamentárias, ela tem que pedir ao MEC. O MEC tem que complementar. E os prefeitos não estão fazendo isso. Eles preferem não pagar, né, do que pedir ao MEC de fazer o enfrentamento com o governo federal, que está na lei. Se o governo federal não transfere os recursos para o município que não tem condições, logicamente que o município tem que provar isso, ele tem que abrir as contas, mostrar que ele está investindo os 25%, que são obrigatórios na educação, que ele está utilizando corretamente as verbas do Fundeb na educação pública, que ele não está desviando. Aí, ele fazendo isso corretamente, o MEC é obrigado a transferir os recursos. Então, o piso nacional é baixo, o valor foi para R$ 4.420,55 por uma jornada de
40 horas semanais. O professor fica o dia todo na escola trabalhando. Então, é baixo esse salário. Ele está muito aquém de valorizar, de fato, o magistério público nacional. Então, por isso que nós ingressamos com essa representação no Ministério Público Federal. Aqui na Assembleia Legislativa, nós montamos o Observatório de Acompanhamento do Pagamento do Piso, para fiscalizar os municípios que não estão pagando. Nós já nos reunimos com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? E nós vamos levar todos os prefeitos e municípios para o Tribunal de Contas, porque o prefeito que não pagar o piso está cometendo uma grande irregularidade contra a lei. Qual que é a distância identificada entre o salário preconizado pela lei, né, do piso nacional, e o que de fato se paga nos municípios espalhados aí no estado de São Paulo? Olha, o estado de São Paulo que eu acompanho mais tem professor que por 40 horas ganha R$2.000 por mês, R$2.500 por mês. É muito distante, né? Mas tem municípios que pagam corretamente, que reajustam anualmente o piso, e até municípios pequenos, né? Que, em tese, aparentemente não teriam esses recursos, mas porque eles aplicam corretamente o orçamento obrigatório na educação, aplicam corretamente o dinheiro do Fundeb. Então, muitos municípios pagam, mas outros não pagam. Eu não sei por quê, porque as condições estão dadas para que eles paguem. O que dá para concluir pela sua explicação, deputado Gianazzi, é que estamos diante do desrespeito à lei do piso nacional salarial do magistério, porque se a lei diz que as prefeituras que não têm condições devem pedir apoio ao governo federal e elas não fazem isso, por que não fazem? Por que não abrem as contas? Por que não são transparentes e trabalhem no sentido de buscar essa diferença para pagar os professores? É isso, porque e nós que defendemos, né, o investimento em educação, nós entendemos, acho que nós que estamos participando agora do seu programa, gente que fala, Mauro, nós acreditamos realmente que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento social, humano, econômico, tecnológico, ambiental da nossa sociedade. A educação é fundamental para isso, né? E, sobretudo, para nós, a educação pública, porque mais de 80% das nossas crianças e adolescentes estão matriculadas em escolas públicas, municipais e estaduais. Então, você tem que investir, né, no professor, no magistério. Aí ficou, por que as pessoas querem matricular o seu filho numa escola particular? Porque a escola pública é sabotada o tempo todo. Tem uma sabotagem, uma política deliberada no Brasil de sucateamento, de degradação da escola pública. Então, logicamente, que quem tem condições, são poucas as pessoas que têm condições, matriculam seus filhos numa escola particular. Mas a escola pública, quando ela recebe investimento, ela funciona e funciona muito bem e oferece qualidade de ensino. Seu sentimento, deputado Gianazzi, como professor, como diretor de escola, deputado atuante, né, na sua área, de pensar, se der uma virada de chave hoje, exatamente hoje, e amanhã, se tiver tudo 100% na educação brasileira, qual é o seu sentimento de imaginar que isso só vai ter um resultado daqui 2 ou 3 gerações? E tem que ser amanhã, hein? Não, tem que ser para já. Eu acho que quando há investimento na valorização dos profissionais da educação, não só do professor, porque você tem outros profissionais trabalhando na escola, você tem o quadro de apoio escolar, que é muito importante, você tem os gestores, os coordenadores pedagógicos. Então, você tem que ter investimento nesses profissionais. Nós temos que, na rede pública de ensino, ainda existe uma mazela muito grande, que é a superlotação de salas em muitas regiões, né? Muitos alunos numa sala de aula, isso dificulta o aprendizado dos alunos. Tem toda uma precarização da infraestrutura aqui em São Paulo, que eu acompanho bastante a rede estadual, que é a maior rede de ensino da América Latina, uma das maiores do mundo, né? Com mais de quase 4 milhões de alunos matriculados, com quase 300 mil professores. É uma rede que sofre do ponto de vista estrutural, não tem internet, muitas delas não têm quadras para as aulas de educação física, são escolas degradadas, sucateadas. Tem escolas de lata, mais de 100 escolas de latas no estado de São Paulo. Aqui na Zona Sul de São Paulo, Parelheiros, Grajaú, Capela do Socorro, tem várias escolas
de lata, né, que não tem isolamento térmico, não tem isolamento acústico, não tem quadra para aula de educação física, não tem internet, não tem nada. Então, você tem que resolver isso com investimento. E aí você já melhora bastante a educação, se você atacar essas questões, né? Investimento no profissional da educação, investimento na infraestrutura da escola, isso já faz avançar e com resultados positivos já imediatos para quem já está na escola. É um passo importante esse. 12h24, programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, nesse comecinho de semana, para você acompanhar o nosso debate aqui sobre educação. Tecnologia e inovação são ferramentas essenciais de ensino e aprendizado no século XXI. Robótica, games, automação, programação e prototipagem devem fazer parte da rotina educacional desde os anos iniciais. Um exemplo desse foco é a Escola Lourenço Castanho, que há anos adota aulas de criação e inovação no currículo regular e promove uma série de atividades com educadores e alunos para otimizar o ensino, preparar crianças e jovens para o mundo de hoje e do futuro. Tatiana, isso tudo ficou bem evidente, sempre foi, né? E ficou mais ainda durante a pandemia, em que todo mundo precisou de tecnologia e inovação para poder acompanhar, quem teve condições de fazer isso, acompanhar as aulas. Daqui para frente, qual é o desenho, qual é o desafio? Sobretudo, o grande desafio é investir na formação do professor, né? Então, quando eu ouço o professor Carlos falar, dá um aperto no coração, porque eu vim da escola pública, sempre estudei na escola pública, depois fui para a USP, também é pública, moro numa rua com 2 escolas públicas, e é muito triste, né? A gente vê esse abismo entre escola pública e privada. Daqui para frente é investir em formação, seja na escola pública, seja na escola privada, né? O professor é o principal agente da mudança e ponto final. Ainda não existe nenhuma tecnologia que vai substituir o professor, né? Então, nas escolas privadas, a gente tem esse cuidado, né, de fomentar uma formação continuada, abarcando as diversas áreas, as diversas competências, fazer valer o que está na BNCC hoje, né? Isso exige é progressivo, né? É paulatino. Então, o desafio que está posto diante dessa grande oferta tecnológica que nós temos hoje, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, novas tecnologias estão surgindo, é investir na qualificação, na formação do professor, né? Se você não investe no professor, a tecnologia pela tecnologia não vai transformar nada, seja na escola pública, seja na escola privada, não adianta. Então, assim, tornar a tecnologia algo significativo, né? E algo orgânico na vida escolar da escola, né? É pensar a tecnologia como uma ferramenta capaz de potencializar a vida dos estudantes. Esse é o grande desafio hoje. Quando a gente fala em tecnologia, é algo que está próximo do aluno, porque o aluno da escola pública sequer tem um equipamento em casa, sequer tem um acesso à internet. A tecnologia, né, se a gente for analisar, refletir criticamente a fundo, o GIS é uma tecnologia, né? Agora, as tecnologias digitais, elas são distantes, a gente sabe disso, né? Não é próximo do aluno. O aluno da escola pública não tem nem banheiro, às vezes, não tem nem merenda, não tem nem internet, não tem nem computador. Então, é distante, sim, né? É muito distante. E, às vezes, a gente tem esses projetos aí mirabolantes, né? Que acontecem a cada 4 anos. Não, vamos comprar não sei quantos 1000 kits de robótica, vamos comprar não sei quantos 1000 tablets, né? E aí o professor também fica distante disso, não tem uma formação para isso, e você não consegue impactar de forma significativa na sala de aula, né? Não adianta ter o recurso, também não adianta faltar o recurso. Eu acho que o grande equilíbrio é a formação do professor, você tem o recurso, o desenho disso, o impacto na sala de aula, né? E esse preparo, esse melhor preparo
do seu aluno e aluna para o mundo, né? Então, é muito triste você olhar hoje a escola pública e perceber que falta, né? Tanto é que na pandemia a gente viu os apelos aí de diretores, gestores públicos, né, e de alunos que ficaram fora, de professores que não conseguiam fazer valer assim, o mínimo das suas aulas, né, porque não tinha recurso, não tinha internet. Muitos professores usando o próprio celular, criando grupos no WhatsApp para poder compartilhar as tarefas e atividades, né? É triste. As pesquisas mostram isso com muita luz, né? Infelizmente. Falta recurso. Meio-dia e 20. Pode concluir. Você ia concluir, Tatiana? Não é isso. Não, tá. falta recurso e ponto. A gente sabe disso. Meio-dia e 29. Antes aqui do intervalo, deputado Gianazzi, quais são os riscos que a gente enfrenta? A gente está no seguinte momento aí de implementação do novo ensino médio no Brasil, né? Algumas escolas particulares já tinham partido para a implementação ao longo da pandemia, mas a grande maioria ficou aí à espera justamente por conta da pandemia, porque o novo ensino médio, que ele traz muito da questão da tecnologia, essas trilhas que os alunos vão trabalhar para poder seguir na definição de escolha de carreira, tudo isso envolve inovação, envolve tecnologia. Olha, na verdade, nós estamos num movimento hoje no Brasil pela revogação dessa farsa do novo ensino médio, que foi uma medida aprovada, né, no governo Temer ainda, mas através de uma medida provisória que foi altamente rejeitada por todos os setores educacionais, pelo menos ligados à rede pública de ensino, todas as entidades, os alunos rejeitaram essa proposta. O novo ensino médio não era esse que nós queríamos para o Brasil. Então, ele não é factível, não dá para aplicar isso na realidade, por isso nós estamos vivendo uma crise ainda maior. Então, a nossa luta é para que ele seja revogado imediatamente, agora no novo governo que assumiu em Brasília. Meio-dia e 31 agora, pessoal, uma parada breve aqui no programa Gente que Fala, mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida aqui com a sequência dos nossos temas. Até já, pessoal. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 28 minutos para 1 da tarde, estamos de volta. Você está no programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV, a TV da internet e redes sociais também, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de início de semana e o nosso debate, as análises aqui com os nossos especialistas sobre educação. Fabrício, pouca gente sabe, olha, sobre a função do latim nas escolas até algumas décadas atrás, que não era só para aprender uma língua morta, mas também para ajudar no entendimento da lógica. Segundo alguns educadores, essa função pode ser exercida atualmente pelo ensino de programação. E ao contrário dos que dizem que para isso seria necessário criar uma grande infraestrutura nas escolas, eles argumentam que para ensinar programação basta um quadro negro e o giz, como nos tempos do latim. Afinal, o que tem a ver a programação, o ensino de programação com o latim, ou com a falta do ensino do latim? Pois é, Mauro. A discussão na educação, às vezes, ela fica só no âmbito da política. Não que a política não seja importante, claro que é. Mas a gente precisa trazer o lado técnico da educação também. Então, 4 pontos são muito importantes na educação e permeiam a educação de qualidade no mundo inteiro. Tá? Se for para Singapura, Suécia, até Portugal, agora que está tendo insights muito interessantes na área da educação, eles focam nesses 4 pontos. Primeiro ponto, currículo. Então, o currículo ele tem que ser bem estruturado, tem que ser ambicioso, tem que
tem que trazer as competências que serão solicitadas aos nossos estudantes nesse mundo moderno. E no Brasil a gente não tem currículo, a gente tem uma base curricular que norteia as escolas, e as escolas têm muita dificuldade na construção desse currículo. Então, é um déficit mesmo de mão de obra qualificada dentro das escolas, de pedagogos, etc., para construir melhor essa curricularização do ensino. Ela está deficitária no Brasil, muito em função da gente fornecer apenas uma base e não um currículo, como acontece com Singapura, por exemplo. A avaliação. A avaliação escolar no Brasil é muito, muito, muito deficitária. Tá? Então, as escolas têm grande dificuldade, tanto a nível de capacitação de professores, para a construção da própria avaliação, como a aplicação e análise de dados. E aí a tecnologia pode ajudar muito. A gente acredita aqui, no nosso trabalho, que a tecnologia ela deve induzir o professor a seguir as melhores práticas pedagógicas. Então, a tecnologia ela pode servir como um indutor e como também um agente capacitante do processo. O material didático da gente caiu muito também, né? Ele foi dominado por algumas empresas e sistemas de ensino, e isso tem dificultado bastante a melhoria da qualidade do material didático. E, por fim, quando a gente fala em valorização do professor, a gente está falando também de capacitação dos professores entrantes e capacitação continuada do professor, não só a questão salarial, que é importante também. Essa questão do latim entra muito nessa discussão do currículo, como eu acabei de falar agora. Pouca gente sabe ou lembra, mas o latim ele esteve nos nossos currículos escolares até o início do século passado. Em meados do século passado, o latim começou a ser expurgado das escolas brasileiras e do mundo inteiro. Hoje, ele ainda permanece em algumas escolas de alto padrão, principalmente na Alemanha, na Áustria e Estados Unidos. Aquelas escolas que são quase inacessíveis para pessoas comuns, eles ainda utilizam o latim, e a ideia do latim no currículo não é ensinar uma língua morta, é justamente trazer o conhecimento de lógica e, por tabela, também trazer conhecimentos linguísticos, já que nossa língua tem origem latina. E aí o latim foi expurgado do nosso currículo e não se colocou nada no lugar para desenvolver esses conhecimentos de lógica. No Oriente, como não se tinha a tradição do latim, até porque as origens linguísticas lá são diferentes, eles introduziram em seus currículos a linguagem de programação, que tem o mesmo sentido do latim. O que é aprender programação na escola? É aprender novas linguagens, as linguagens utilizadas nas tecnologias, e ter um senso de lógica nessa construção, na expressão dessa linguagem e na interpretação dessa linguagem. Para se ensinar programação, não precisa de kits de robótica, não precisa de equipamentos, nada disso. É professor qualificado, sala de aula, quadro e giz e um material didático para poder dar o suporte a essas aulas. Nesse sentido, eu sou extremamente favorável à inclusão no currículo, porque há essa lacuna deixada desde a época do latim, e o ensino de lógica tem sido um dos maiores gargalos na educação brasileira. Então, a dificuldade que os estudantes têm, principalmente em matemática, você pegar o resultado do PISA em matemática do Brasil, é uma coisa desastrosa, né? A incapacidade do estudante em interpretar e se expressar na nossa língua, na língua portuguesa, também tem tudo a ver com a falta do ensino de lógica. Então, eu, nesse sentido, sou bem favorável, e eu espero que o nosso currículo ele melhore cada dia mais e que as escolas elas comecem a olhar para a tecnologia como processos indutores. Claro que tem um monte de tecnologia no mercado que não serve, é só para fazer firula, né? A professora falou muito bem aí de compra de tablets, não sei o quê. A gente sabe, por exemplo, o uso de tablets até certa idade não é nem indicado, a exposição de crianças a telas, por exemplo, e aí não se avalia a questão técnica e se insere muitas vezes tecnologias que não acrescentam nada, servem apenas como mídia, como propaganda política em alguns casos. Então, nesse contexto todo, eu acho que a gente precisa pensar no nosso currículo. O ensino de programação poderia ser um negócio muito interessante para a construção da melhoria do nosso currículo e pensar na tecnologia também como indutora desses processos de melhoria do processo de ensino. Não é uma questão de trazer o passado de volta, Fabrício, mas é de entender esse passado para a gente compreender o que está acontecendo agora e pensar como é que vai ser no futuro também, né? Não seria o caso de trazer o latim de volta, ou a gente tem alternativas, no caso a programação, mas outras possibilidades
para ajudar nesse ensino de lógica tão necessário? Eu gosto muito da ideia do latim, acho até que é melhor do que a programação nesse sentido do ensino da lógica. Mas há uma resistência muito forte, né, em alguns setores acadêmicos brasileiros, no mundo também, tá? Tem essa resistência ao latim tem se intensificado, talvez por não entender qual é o significado do latim dentro do currículo. E não é à toa que grandes escolas ainda utilizam o latim como fonte de conhecimento para o ensino de lógica. Mas, assim, eu acho que o importante é a gente resolver o problema, colocar a lógica de volta nas escolas, dentro do currículo escolar, seja por meio do latim ou seja por meio da programação. Eu não conheço outras áreas interessantes para inserir, não tenho nenhuma sugestão fora programação em latim para resolver essa lacuna de aprendizagem nas escolas. E essa lacuna é só no entendimento da lógica ou você também observa em outras áreas? Quando a gente fala em base curricular, que é o caso do Brasil, né, que a BNCC é uma base curricular, tem que ser um negócio enxuto, né? Realmente você não pode sair inserindo numa base curricular uma série de disciplinas, de conhecimentos, porque aí deixa de ser uma base e aí vira um monstro, né? E na prática, cada disciplina, cada conhecimento que você insere no currículo, isso envolve custo, isso envolve investimento, e isso repercute lá na ponta. Então, a base realmente tem que ser muito enxuta. Ela já está até um pouco além do que deveria ser. Ela poderia focar só em linguagens, matemática e lógica, por exemplo, e o resto poderia ficar a cargo das escolas para construírem melhor cada um a seu currículo. Mas, assim, eu acho que esse tripé é muito importante. Tá? A lógica, domínio da linguagem e da matemática é fundamental para a educação básica, é o nosso gargalo. Nós temos relatórios da OCDE nos últimos anos que mostram muito bem onde é que está o nosso problema. Temos o exemplo de países asiáticos como Coreia e Singapura, que em 30 anos conseguiram mudar completamente o quadro educacional deles. Eles saíram da miséria total, de uma situação bem pior do que a do Brasil na década de 1980 e estão 20, 30 anos à frente da gente na educação básica hoje em dia. Então, quer dizer, o Brasil paralisou, ele não conseguiu dar o salto, ele não conseguiu evoluir. Então, está na hora da gente discutir o currículo e se vai se manter uma base curricular, que essa base seja enxuta, mas que seja muito bem articulada, muito bem estruturada. 19 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala por aqui, ao vivo, pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Nosso debate aqui, nossa análise sobre as questões relacionadas com a educação. O ano letivo está só começando, né, pessoal? Os alunos chegando, aqueles que podem, né, com seus materiais para salas de aula. Olha, os gastos com materiais escolares e didáticos por meio do e-commerce entre novembro de 2022 e até a semana passada, no dia 9 de fevereiro, já ultrapassaram 119 milhões de reais por um levantamento feito pela Layers Education. O aumento foi de 33% em relação ao ano anterior. Segundo especialistas, a tendência de compras online trazida pela pandemia foi consolidada também no segmento das escolas por oferecer praticidade para os pais, tanto na questão da entrega quanto na pesquisa de preços. É mais uma situação que veio aí, portanto, na esteira da pandemia, né? O uso online para as compras e aqui, no caso, refletindo para os materiais escolares. É isso, Danilo? Mauro, vamos lá. Acho que o contexto como um todo, né? Quando, primeiro, trazendo esse ponto dos 119 milhões, isso foi só na plataforma da Layers, né? Fora outros e-commerce aí que a gente hoje ainda não tem acesso e consegue consolidar. Mas o que traz esse aumento, esse crescimento de mais de 30% de consumo? Sem dúvida, o pai ele aprendeu a usar a internet para aquisições de coisas que ele não faria anteriormente. As plataformas foram construindo experiências para que aquela vivência do aluno de poder escolher o seu material pudesse continuar mesmo no digital. Eu recordo, enquanto criança, aquele desejo de ir a uma papelaria, a uma livraria para você escolher seus materiais. As plataformas, a Layers, entre tantas outras, construíram mecanismos que permitiram que essa experiência da escolha, do detalhe, da etiqueta, ele consiga ainda ter uso
nas plataformas digitais. Mas, sem dúvida alguma, o momento de pandemia trouxe para a escola, trouxe para a família a possibilidade de aproximar essa relação, uma vez que você reduz custo. Então, via internet, via plataforma de e-commerce marketplace, que hoje a lei fornece para essas instituições, ele consegue comparar as melhores condições, trazer o melhor custo-benefício para a sua realidade, e numa lista tão extensa, né, como a gente vem acompanhando das escolas privadas, a distribuição dessas listas, ela vem trazer um pacote a um clique de distância da família. Você traz todos os seus materiais a um clique, chegando na sua casa já preparado. Então, atrelado a uma crise pandêmica, ao acesso às aquisições digitais, a comodidade sem perder a experiência, foi a soma dos fatores que elevou esse consumo, e a gente vem observando um crescimento muito grande. Foi visto também, né, pela Associação das Importadoras de Materiais de Papelaria que, devido à inflação, existiu uma previsão de crescimento de valor. Então, para vocês terem ideia, em graus comparativos, aí, os materiais didáticos estão 30% mais caros do que o ano de 2022, né, 21 para 22, volta às aulas de 22. E esse crescimento refletiu paralelamente nos pais buscarem condições de ter os melhores custos, reduzindo ali a procura em lojas físicas e assim por diante. Então, o e-commerce se consolidou, vem se mostrando como uma ótima ferramenta para a aquisição dos materiais, e a gente vem podendo ofertar isso hoje para o mercado. Danilo, e a qualidade do material didático no que se refere ao conteúdo mesmo, aquilo que é oferecido e que vai ser ensinado nas salas de aula? A qualidade do material didático, muito bem colocado pelo Fabrício. Esse é um ponto que a gente teve alguns grandes grupos entregando essas soluções, e que começaram a construir esses materiais de maneira muito estruturada, ao mesmo tempo que você começa a tentar padronizar este conteúdo, você tem, de certa forma, um engessamento também. Então, você começa a limitar um pouquinho essas buscas. Natural, em qualquer produto que você busca escala, você começa a buscar alguns padrões, e é assim que as grandes editoras, os grandes grupos começaram a fazer com seus materiais. Obviamente, a possibilidade de empresas do setor de tecnologia, as chamadas edtechs, que, assim como a Questione, vem trazendo possibilidades de orientação para que essa tecnologia seja meio e indutiva, como também dito pelo Fabrício, a auxiliar o professor a tirar melhor proveito dessas soluções todas que estão na mesa. Então, ele tem hoje um material que, por questão de escala, ele é sim limitado, obviamente, atrelado às soluções que ele vem agregando para a sala de aula. O ponteiro de aprendizagem ele tende a ir melhorando, obviamente, também, como já dito pelos colegas, a muita distância do que se espera. A gente tem muita trilha a percorrer aí, a gente ficou muito tempo atrás, mas a tendência é de crescimento e de melhoria, uma vez que os professores estão mais cientes, mais aptos ao uso desses recursos. E aí, trazendo alguns dados só para ilustrar o quanto a gente ainda entra na discussão de que a tecnologia ela é distante, mas não, a tecnologia hoje ela se faz presente. Dados pré-pandemia do relatório de tendências que a gente lançou para a educação de 2023, dados antes de pandemia, acesso à internet aos domicílios brasileiros era inferior a 70%. Atualmente, ele ultrapassa 83% nas residências. Dentro das escolas, esse dado já se torna muito mais factível. Só para vocês terem uma ideia, já se ultrapassa 90% as escolas com acesso e evolução de acesso à internet. Então, a gente está caminhando para um uso adequado. Obviamente, tem que atrelar isso a uma formação do professor para que ele esteja apto a usar esses recursos, e cada vez mais a gente vai crescendo aí, buscando uma melhoria nesse ensino.
Deputado Gianazzi, 12h48 agora, para dizer o seguinte: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que pretende incluir aula de programação no currículo das escolas de ensino médio da rede estadual em 2024. O secretário de Educação, Renato Feder, defende a inclusão de novas disciplinas na grade escolar para tornar o ensino mais atraente para os jovens. Ele também quer colocar educação financeira, empreendedorismo e oratória como matérias obrigatórias nas escolas, além de ampliar o ensino profissionalizante. Esse tema aqui nos remete ao que a gente conversou agora com o Fabrício a respeito da programação como forma de ajudar no entendimento da lógica, em substituição ao latim que aconteceu aí há algumas décadas, né? Como é que o senhor avalia essa intenção do governador Tarcísio de Freitas, não só em relação ao ensino da programação, mas também educação financeira, empreendedorismo e tudo mais? Olha, só queria dar aqui um pitaco nessa questão do latim, que não deu para eu fazer uma intervenção, mas, olha, a filosofia, que é uma disciplina fundamental hoje no currículo escolar, que também já foi sabotada muitas vezes, retirada do currículo escolar, durante a ditadura militar, sobretudo, porque é uma matéria, uma disciplina que faz o aluno pensar criticamente, enfim, ela tem no seu conteúdo a lógica, ela trabalha também o latim, uma disciplina muito importante. Essa deve ser muito valorizada no nosso currículo. Inclusive, eu defendo, e tem um projeto na Assembleia Legislativa, que ela seja introduzida também no ensino fundamental. Nós temos escolas, inclusive particulares, e redes municipais de ensino que já introduziram a filosofia no ensino fundamental. Agora, sobre essa proposta do governador Tarcísio e também do dono da Multilaser, que é o Renato Feder, o secretário da Educação, eles estão com uma visão extremamente primária e distorcida do que é a rede estadual de ensino, de entender quais são as principais mazelas, do que a rede precisa. A rede, logicamente, que tem áreas que são importantes, você tem que ter tecnologia nas escolas, você tem que ter várias outras alternativas, mas isso não pode ser a panaceia para resolver a educação. Ele coloca como centro mudar o currículo, aí você melhora a educação. Nós temos crianças e jovens fora da rede pública de ensino, nós temos escolas de lata, como eu citei, as nossas escolas não têm internet. A questão não é colocar oratória, educação financeira, eu fico imaginando, educação financeira na periferia, aqui as crianças não têm nem o que comer, os pais desempregados, as pessoas na linha da miséria, educação financeira. Isso não tem o mínimo sentido, isso não reflete a realidade do que a rede pública de ensino precisa. É um falso problema esse, eu acho, né? Isso mostra claramente que o novo governador não tem nenhum projeto para a educação do Estado de São Paulo, muito menos esse governador, né, que é dono de uma empresa de tecnologia que tem contratos milionários com o Estado de São Paulo, né, e com a União também. Então, me parece que é preocupante e que vai gerir um orçamento de quase 50 bilhões de reais. Então, o problema da educação é outro, não é essa questão de colocar programação computacional, educação financeira, oratória, não é nada disso. Isso é secundário. A educação do Estado de São Paulo precisa de investimento dos profissionais da educação, né? Ele não paga nem o piso corretamente aqui em São Paulo, né? Então, a questão é outra, não é essa colocada pelo governador, muito menos por esse novo secretário de Educação, que nem gosta de educação pública, já defendeu até a privatização de todas elas. 12h52, chegamos aqui ao momento das perguntas da nossa audiência. Eu vou começar aqui com a Tatiana. Rodrigo Monteiro, no Facebook, quer saber, Tatiana, em que medida a inteligência artificial poderá contribuir para a pedagogia? Nossa, é bem polêmico, né? Sobretudo em tempos de chat GPT. Sobretudo no sentido de que a IA é uma linguagem, né? E é uma linguagem pensada por humanos. E se é uma linguagem pensada por humanos, é a partir da escola, né? Que esse tipo de fomento, esse tipo de experiência pode ser proporcionado aos estudantes, né?
Então, se você tem uma crescente, né, desse tipo de recurso, tipo de suporte hoje no mercado, significa que você precisa, né, proporcionar ao seu estudante, ao seu aluno, esse tipo de contato, né, mesmo que seja inicial, mesmo que seja primário, para ele entender em que mundo ele está, né, e para ele entender minimamente o que o aguarda, né. Então, não dá para você não trazer isso para a escola, não dá para você hoje cercear o seu aluno pensando esse tipo de discussão, né? Porque é algo que faz parte hoje do mundo, é algo que nos rodeia, é algo que nos serve, professores e alunos, né? Então, a IA ela tem que ser vista como algo que vai potencializar, eu acho que não é proibindo, né? É orientando, é educando, e aí cada escola, dentro da sua proposta, vai introduzindo isso, vai desenhando práticas significativas para os estudantes. A pergunta aqui para o Danilo, Juliana Rocha, Danilo, no Instagram, está te perguntando o que podemos esperar de bom e de ruim no metaverso, na área da educação. Juliana, pegando o gancho já ali da fala da professora Tatiana, tanto IA, metaverso, esses ambientes, eles sempre existiram, tá? Então, eu vou falar do meu sobrinho, que agora está com 17 anos, olhando o resultado aí de Enem e tudo mais, mas que há 7, 8 anos atrás ele entrava em um jogo para poder estudar com os amigos, porque eles não conheciam Skype, não conheciam ambientes, e ali era o metaverso deles. É esse o ambiente de troca e de que eles trazem esses ambientes para a realidade e para as opções deles. O que eu sempre falo sobre qualquer novidade, ela sempre, num primeiro momento, ela assusta. Foi assim quando lá atrás a gente conheceu os mecanismos que tomaram conta da agricultura e assim por diante, e vai continuar sendo assim em toda a história. ChatGPT, metaverso ou qualquer uma dessas realidades, elas são parte de uma evolução da humanidade e que cada vez mais ela deixa de ser só consumidora de tecnologia e ela tem o potencial de produzir tecnologia. Então, a escola cada vez mais ela tem que ser um ambiente de fomentar a criatividade. Ações repetitivas, ações que não dependam de um professor, ela também não depende da escola. E isso é o que vai diferenciar as boas escolas das escolas que deixam de fazer sentido para os alunos. Ela precisa continuar fomentando criatividade. Deputado Gianazzi, o Jaime do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital. Obrigado, Jaime, pela participação sempre. O ensino público consegue alfabetizar, diz ele, mas porque muitos alunos não conseguem entender aquilo que leem e se tornam analfabetos funcionais. Esse é um problema difícil de lidar ainda, deputado. Primeiro que essa questão do investimento, né? Nós não temos investimento em educação no Brasil. O Brasil investe pouco em educação pública, tanto é que quando o Plano Nacional de Educação foi aprovado, em 2014, ele estabeleceu, ele tem 20 metas, e a 20 meta mais importante diz o seguinte, que até 2024 o Brasil teria que investir no mínimo 10% do PIB, do seu Produto Interno Bruto, em educação pública. E o Brasil continua, ele não chegou nessa meta, muito longe, ele investe no máximo 5%, se é que investe. E aí, por isso que você tem a crise na educação. Eu cito aqui até o Darcy Ribeiro, grande intelectual brasileiro, que dizia que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é, na verdade, um projeto das elites econômicas para manter o processo de espoliação, né, do trabalho dos trabalhadores, para garantir os seus lucros e os seus dividendos. E é por isso que você tem essas dificuldades todas na educação pública do Brasil, porque ela é um projeto dessas elites, não há investimento em educação pública no país. Essa é a grande verdade.
Fabrício, a pergunta aqui da Daniela Neves no YouTube, e a pergunta dela tem a ver com o que o deputado Gianazzi falou há pouco sobre o ensino de filosofia, né, que abre a mente, abre para o questionamento, abre para a crítica, né? Ela pergunta o seguinte: os estudantes de hoje são incentivados a questionar? Fabrício. Perdoe. Não, a gente tem a educação muito centrada ainda no professor e não no estudante. Então, realmente, a gente não tem essa educação ainda mais livre, no sentido de o estudante poder questionar mais aquilo que está aprendendo, aquilo que ele quer aprender, etc. Isso não é bom, eu acho que qualquer ambiente escolar ele deve ser aberto, o estudante deve ter essa liberdade de questionar, mesmo que ele esteja errado e que precise de argumentação para convencê-lo, mas é importante esse processo de convencimento, faz parte do processo educacional. O ensino da filosofia, legal, não tenho nada contra, mas o ensino da lógica precede a filosofia. Não dá para você entender nada dentro da filosofia sem antes você ter desenvolvido algumas habilidades de lógica e de linguística, né? Então, por isso que ele é tão primordial e tem que estar na base curricular, e claro que depois pode se incluir a filosofia, não tem problema algum nisso aí, mas uma coisa não necessariamente substitui a outra. Então, inclusive a falta de lógica dificulta essa argumentação. Muitas vezes o estudante ele não tem a capacidade de argumentar justamente pela falta de conhecimentos de lógica. Ele se depara com uma situação dentro da escola e ele não consegue se expressar ou expressar aquilo que ele realmente gostaria de expressar, justamente por um déficit educacional do próprio sistema. Tá? Então, é um problema muito sério. E pegando um gancho aí dos colegas, professora Tatiana e Danilo, essas tecnologias novas, como a inteligência artificial, metaverso, como o Danilo falou, são tecnologias já que existem há muito tempo, o conceito é antigo. Tá? Mas a gente tem que entender que na educação o que a gente desenvolve é a mente das pessoas. Então, se eu tenho uma inteligência externa, ela não é a nossa mente. A escola desenvolve a mente humana. Então, ela não vai diretamente ajudar ao desenvolvimento das nossas mentes. Pode ser até que a inteligência artificial ela atue, se mal inserida no processo de ensino, como um emborrecedor, quer dizer, como uma coisa que atrapalha o processo de ensino. Então, é óbvio que a inteligência artificial vai ter vários usos, vai facilitar muito e, principalmente, a vida do trabalho do professor. Tá? Eu acho que vai surgir uma série de ferramentas, inclusive no âmbito da avaliação. A gente que trabalha aqui com avaliação de estudantes, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito o professor no seu trabalho, porque o professor, ele hoje ainda está envolvido com muito trabalho braçal, enquanto ele poderia estar mais focado no trabalho intelectual de ensino. Então, ele está envolvido em preenchimento de cadernetas, em cálculo de notas, em correção de atividades, em cadastro de sistemas. Então, isso toma muito tempo do professor, diminui a qualidade do trabalho do professor, porque ele tem que dividir o tempo dele. Então, são vários fatores aí envolvidos. Pessoal, o tempo do programa Gente que Fala é esgotado, a gente chegou aqui ao final. Agradecimento a vocês pela participação nessa segunda-feira, início de semana aqui. Em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala, participaram com a gente hoje o deputado estadual aqui em São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL, professor, diretor de escola, Tatiana Mendes, pedagoga, ela é coordenadora de tecnologias educacionais da Escola Lourenço Castanho, o Fabrício Garcia, empresário, professor, palestrante, sócio fundador e CEO da plataforma Questione, ele que está em João Pessoa, na Paraíba, e o Danilo Ioneshig, que é o cofundador e CEO da Layers Education. Mais uma vez, obrigado a todos. O programa Gente que Fala é a realização da ABECOM, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na UTV, a direção-geral do Alberto Luchetti. Você, espectador, você, internauta, sempre aí a razão da nossa presença todos os dias ao vivo por aqui. A gente volta a se falar amanhã pela UTV e também pelas redes sociais a partir do meio-dia. Abraço a todos, tchau, até amanhã.